acredita que no Brasil pode acontecer um avivamento, assim como aconteceu na Inglaterra, Argentina, País de Gales, etc? É o seguinte, cara, antes da gente entender, da gente pensar em ocorrer um avivamento no Brasil, a gente tem que entender uma coisa muito séria. A gente tem que responder a uma pergunta que é muito séria. O que é avivamento? Porque hoje, para a igreja brasileira, avivamento é se tiver muita gente pulando num pé só, imitando a unção da galinha, pronto, é avivamento. Mas isso não é e nunca foi avivamento. Avivamento, de verdade, é o quê? Quando a verdade bíblica é pregada e a verdade bíblica encontra terreno fértil. Isso é avivamento. Então, primeiro nós precisamos definir o que é avivamento, para depois a gente pensar se existe uma condição. Por exemplo, como que vai ter avivamento aqui no Brasil se aqui a maioria dos evangélicos é neopentecostal, está preocupado com coisa da sua vida diária, ou seja, está preocupado com o próprio umbigo, vai para a igreja buscar bênção material e não está nem aí para a própria salvação, não está nem aí para o sacrifício de Cristo. Então, como é que a gente pode achar que o Brasil tenha sequer um resquício de avivamento? O avivamento que aconteceu na América com o Jonathan Edwards, por exemplo, foi avivamento porque a palavra de Deus foi pregada e encontrou um terreno fértil, mas ali era a palavra de Deus. Mesmo que pipocou ali uma manifestaçãozinha carismática aqui, uma manifestaçãozinha carismática acolá, mas o que é avivamento? Ah, mas e o Spurgeon na Inglaterra? O Spurgeon na Inglaterra foi avivamento, mas o que o Spurgeon pregava? Vou falar para você, ó, pega da CPAD, Tesouros de Davi, tá ali, ó, atrás dos 3 ali, ó. Pega os Tesouros de Davi, da CPAD, e veja o que ele ensina. Vê se ele ensina fogueira santa, se ele ensina a pôr menorá na porta de casa, se ele ensina a comprar a Bíblia de R$1.000. Veja isso. Então vamos pesar. E você acha que aconteceu na Inglaterra, na Argentina, no País de Gales? O que é avivamento? Compara o Brasil. Quem que falou de avivamento no Brasil? Uma maluca chamada Cindy Jacobs, a mesma maluca que falou que em 2013 o Brasil seria a maior economia do mundo, que ia deixar Estados Unidos, China, Europa, todo mundo para trás, e o Brasil ia ser o maior país do mundo. Pergunta se aconteceu. E o duro é que a maluca estava lá no aniversário da Reforma, lá em Wittenberg, falando asneira lá. E teve a cara de pau de falar sobre o Brasil de novo. Perguntaram para ela, mas aí passou a data que você estabeleceu e o Brasil não é o maior país do mundo. Sabe que ela teve a cara de pau de falar? Quem sabe o que ela falou? Que é porque os brasileiros não fizeram a parte dela. Mas que raio de profecia é essa? Porque profecia não depende de nada da gente. É uma coisa que Deus fala que vai acontecer e que acontece. Então é desse tipo de gente que a gente está escutando falando que o Brasil vai ter... Avivamento, pessoal, não é gravação de DVD de Diante do Trono, não. Isso nem culto é. Isso é show. Avivamento não é gente dando dinheiro na igreja. Isso é mentira de teologia da prosperidade. Avivamento não é pessoa pulando num pé só e gritando. Isso é emoção. Então nós temos que entender primeiro o que é avivamento. Aí a gente vai discutir, aí a gente vai analisar o Brasil, um país que está mergulhado no neopentecostalismo e do lado da igreja tradicional está mergulhado no liberalismo teológico. Nossa, pastor, por que o senhor fala isso? Por que eu falo isso? Pessoal, você tem tradução bíblica que usa um texto tipo egípcio, cheio de rasura, porque ele é mais antigo, e fala que a Bíblia que nós tínhamos tem coisa a mais, que a Bíblia que nós tínhamos estava errada. Liberalismo teológico matou a igreja na Europa. Matou a igreja na Europa. Tirem a conclusão de vocês se o Brasil realmente está preparado para ter um avivamento.